Imagine alguém que vive entre nós. Vai ao trabalho, pega o transporte público, cumprimenta os vizinhos, participa de reuniões, às vezes, até senta à mesa com amigos. Mas tem um detalhe inquietante: ninguém jamais o viu comer. Nunca. Nenhuma vez. Pode parecer um boato bizarro, daqueles que surgem em pequenas cidades ou fóruns de internet. Mas quanto mais se investiga, mais a dúvida cresce. Ele não come no café da manhã. Não almoça no trabalho. Nunca é visto comendo no jantar. Pessoas próximas começaram a reparar, a comentar, a questionar, e nenhuma explicação foi dada. Seria isso possível? Um ser humano comum, que simplesmente não precisa de alimento? Ou estaria ele escondendo algo mais profundo? Algo que desafia não só a biologia, mas também o que entendemos como normal? Hoje, você vai mergulhar em um dos relatos mais intrigantes já contados. Um caso onde a rotina esconde um enigma, o mistério do homem que nunca foi visto comendo. E talvez, ao final deste vídeo, você também comece a observar as pessoas ao seu redor com outros olhos. Tudo começou de forma discreta. Um comentário no corredor, uma observação despretensiosa em uma conversa de almoço. Você já reparou que o Eduardo nunca come nada? A princípio, parecia uma coincidência. Talvez um jejum ocasional, uma dieta excêntrica ou simples discrição. Mas à medida que os dias passavam, algo se tornava impossível de ignorar. Ninguém jamais o viu mastigar, segurar um talher ou sequer abrir uma embalagem. Colegas de trabalho começaram a trocar olhares desconfiados. Uma secretária comentou que ele recusava sempre os bolos de aniversário. Um segurança jurava que ele passava horas no refeitório, sem tocar em nada. Até nos almoços de família, diziam, ele apenas sorria e dizia: "Já comi, obrigado." O mistério crescia. E o que era uma simples curiosidade se transformou em espanto. Alguns tentaram confrontá-lo, outros tentaram segui-lo discretamente, mas tudo o que conseguiam era mais silêncio e mais perguntas. Aqueles que conviviam com ele diariamente começaram a se perguntar: será que estamos diante de uma condição médica extremamente rara, ou de algo que a ciência ainda não consegue explicar? O homem que nunca foi visto comendo se chama Eduardo Freitas. Ou, pelo menos, é assim que ele se apresenta. Um nome comum. Uma aparência comum. Nada nele chamaria atenção à primeira vista. Cerca de 45 anos, pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos escuros e uma postura tranquila, quase monástica. Sempre educado, sempre reservado. Trabalha como analista de sistemas em uma empresa discreta no centro da cidade. Eduardo mora sozinho, em um pequeno apartamento alugado há mais de 10 anos. Os vizinhos o descrevem como extremamente calmo e quase invisível. Nunca se ouviu uma festa, uma briga ou sequer passos apressados em seu andar. Ele paga tudo em dia. Nunca teve problemas com ninguém. Mas nunca foi visto comprando comida. Nem entregadores, nem sacolas, nem caixas de supermercado. Não possui redes sociais. Não há registros de familiares próximos.
Colegas de trabalho dizem que ele não gosta de fotos, mas nunca recusou ajuda ou foi grosseiro. Um fantasma social, mas gentil. Um homem que parece existir apenas o suficiente para manter a rotina, sem levantar suspeitas demais. Mas agora que os olhares começaram a se voltar para ele, o mistério só se aprofunda. À medida que a história se espalhava, teorias mais racionais começaram a surgir. Para alguns, tudo não passava de um mal-entendido coletivo. Talvez o homem simplesmente tivesse hábitos alimentares incomuns, como jejuar durante o dia e comer durante a madrugada, longe dos olhos curiosos. Outros sugeriram que ele poderia estar seguindo uma dieta líquida, com suplementos que substituíam refeições comuns. Uma vida à base de shakes, vitaminas e barras nutricionais discretas. Mas por 10 anos? Alguns foram mais longe e propuseram que tudo era resultado de um viés de percepção. As pessoas achavam que nunca o viram comendo, mas será que realmente prestaram atenção? Seria possível que a ausência de um simples ato cotidiano se tornasse, com o tempo, uma obsessão coletiva, distorcendo a memória dos vizinhos? Há também os que creem em uma estratégia social. Eduardo poderia estar ocultando deliberadamente sua alimentação para manter uma imagem misteriosa, ou proteger um segredo muito maior. Um hábito incomum ou uma ilusão social perfeitamente cultivada. Mas, se fosse algo tão simples, por que ele não esclarece? Quando a lógica falha, o mistério ganha outra dimensão. Teóricos do oculto começaram a especular que Eduardo não seria um homem comum, nem sequer um homem. A ausência de hábitos humanos básicos, como comer, levantou hipóteses que flertam com o sobrenatural. Uma das teorias mais comentadas sugere que ele seria um ser imortal, vivendo entre nós há séculos. Um homem que, com o tempo, aprendeu a se esconder em plena vista. Mudaria de cidade a cada poucas décadas, sem deixar rastros, para evitar ser notado. Sua falta de alimentação seria apenas um reflexo de sua verdadeira natureza, talvez um ser espiritual, ou até alienígena. Outros acreditam que Eduardo poderia ser uma entidade disfarçada, observando a humanidade. Um anjo caído? Um observador de outra dimensão? Há até quem jure que seus olhos parecem escurecer completamente sob certas luzes, como se ali dentro houvesse algo mais. A verdade é que o ar em torno dele começou a pesar. Não apenas por suas ações, mas por sua absoluta ausência de reações. Seria o silêncio dele, humano demais, ou inumano por completo? Mas será mesmo impossível viver sem comer? Ou será que o caso de Eduardo encontra eco em histórias do mundo real? Na Índia, um homem chamado Prahlad Jani alegou ter vivido por mais de 70 anos sem ingerir absolutamente nada, nem comida, nem água. Examinado por médicos, confinado em ambientes controlados, Jani desafiou tudo o que a ciência considera possível. Durante dias, foi monitorado sem que nenhuma ingestão fosse registrada. Ainda assim, seu corpo se mantinha ativo e saudável. E ele não está sozinho. Existem grupos espalhados pelo mundo chamados respirarianos, que acreditam ser possível sobreviver apenas da energia vital, ou do prana,
uma força invisível do universo. A maioria é desacreditada, mas sempre há casos que escapam à explicação. Será que Eduardo seria um desses seres? Um respiratiano secreto? Ou estaria ele ligado a uma linhagem de humanos que transcenderam as necessidades básicas do corpo físico? Quando o inexplicável cruza a fronteira da realidade com registros concretos, tudo muda. Talvez o mistério de Eduardo não seja um caso isolado, mas parte de algo muito maior. Curioso como ninguém parece saber exatamente onde vive Eduardo. Quando aparece, é como se surgisse do nada, um ponto fora do mapa. E, quando vai embora, tudo o que resta são as perguntas. Mas isso não impediu que alguns tentassem descobrir mais sobre ele. Céticos, curiosos e até estudiosos do paranormal já tentaram seguir seus passos. Câmeras foram instaladas em locais onde ele costuma frequentar. Algumas pessoas tentaram segui-lo discretamente pelas ruas. Mas ele sempre desaparece. Em becos, atrás de muros, entre multidões, como um vulto que some quando você pisca. Em fóruns da internet, relatos divergentes sugerem que ele pode ter múltiplas identidades ou até ser parte de algum experimento social secreto. Há quem diga que ele está sendo protegido por uma organização, talvez uma seita, talvez um grupo que pesquisa o limite da biologia humana. Mas o mais assustador é que, até agora, ninguém conseguiu filmá-lo comendo. Nenhuma foto, nenhum vídeo. Nada. Será que ele está escondendo algo? Ou será que o mundo simplesmente não está pronto para descobrir quem ou que Eduardo realmente é? E se tudo for verdade? E se Eduardo realmente nunca comeu, nenhuma vez sequer em toda a sua vida? A primeira reação é descrença. Mas logo vem o choque. Porque se isso for possível, o que mais pode ser? Essa hipótese desafiaria tudo o que sabemos sobre o corpo humano. A biologia, a medicina, a ciência como um todo. O metabolismo, o sistema digestivo, a necessidade básica de nutrientes, tudo isso seria colocado em xeque. Seria como descobrir que alguém vive sem respirar, sem dormir, sem envelhecer. Além disso, abre portas perigosas para teorias ainda mais profundas. E se Eduardo for uma criação? Uma experiência genética? Um ser de outra origem? Ou talvez algo ainda mais inquietante, uma entidade camuflada, observando a humanidade sem participar dela? A existência de alguém assim não seria apenas um mistério. Seria uma ameaça à nossa própria compreensão da realidade. O que mais está escondido entre nós? Quantos outros Eduardos andam por aí, invisíveis, desafiando as regras do que é possível? Depois de mergulharmos fundo no enigma do homem que nunca foi visto comendo, resta uma pergunta que paira no ar. Estamos diante de um mistério real, de uma farsa bem arquitetada ou de algo muito maior que desafia nossa compreensão? Não há evidências concretas suficientes para provar ou desmentir a existência desse homem e seu suposto segredo. As tentativas de investigação esbarram em informações desencontradas, silêncios enigmáticos e relatos que mais confundem do que esclarecem. Mas talvez a verdadeira importância desse caso não esteja em descobrir a verdade absoluta,
mas em refletir sobre os limites do que conhecemos. O que acreditamos ser impossível pode, sim, ter uma brecha em nosso entendimento. E essa é a magia dos mistérios. Eles nos provocam, nos fazem questionar e nos empurram para explorar o desconhecido. Seja verdade ou ilusão, o homem que nunca foi visto comendo continuará nos fascinando. Um convite para manter a mente aberta e a curiosidade sempre viva.